Eu sabendo já de antemão que é essencial que eu exerça esse direito, porque a gente vai ver mais adiante, que quando eu faço a prova, eu estruturo a fundamentação da decisão. Então, são coisas super relacionadas, né? E super interligadas. Eu já imagino, eu preciso fazer a prova, porque esta prova é o meu projeto de motivação, de fundamentação da decisão. Faço a prova, logo, como é obrigatório que o juiz aprecie, e em ele apreciando, eu posso ter sucesso ou insucesso. Enfim, mas é importante essa questão do direito à prova, porque o direito à prova é um elemento da essência do princípio do contraditório. Se a gente imaginar, em palavras bem simples, o que é o princípio do contraditório? É o direito de participar com o poder de influir. Essa é uma frase que diz tudo. O contraditório é o direito de participar com a possibilidade de influir na decisão. Ora, se no contraditório eu tenho a possibilidade de participar, o direito de participar para influir, isso vale dizer que eu participo influenciando a decisão, provando. Senão eu volto para a nossa velha expressão, eu estarei no processo para blá, blá, blá. Conversa fiada de boteco. Aliás, conversa de boteco é conversa fiada, mas... Enfim, eu tenho este direito, é muito fundamental que eu entenda como um elemento do contraditório, e eu já vi que eu posso, em regra, produzir, ou, desculpe, requerer na inicial e na contestação. Eventualmente, se a prova for documental, eu já não apenas requeiro, mas eu produzo na inicial e na contestação. A gente sabe disso. Entretanto, quando se diz que eu tenho o direito de requerer com a oportunidade adequada, e sabendo que, além dessas duas portas, eu teria outras portas como oportunidade adequada para requerer, então, quais seriam essas outras portas em que eu tenho a possibilidade também ainda de requerer a produção probatória? Importante a gente estar focado e ciente de que há outras oportunidades. Então, onde é que estariam essas outras oportunidades? Então, veja, a gente já viu que a petição inicial 320 está lá, diz que eu posso requerer as provas. E a gente já viu lá no 335, 336, que é na contestação que eu também posso requerer as provas serem produzidas. Mas aí eu estou diante da segunda janela importante, a oportunidade adequada de requerer a produção da prova. Está ali. Nesse momento organizacional do processo, né? A gente labuta tanto com os processos, a gente, às vezes, tem aquela velha expressão, chamar o feito à ordem e tal, porque, às vezes, tem processos que são uma bagunça terrível, em parte patrocinada por nós advogadas, por nós promotores, por nós defensoras, em parte patrocinada por nós juízas, nós juízes, não é? Enfim, nós somos, em verdade, esses agentes da desorganização processual. Muito bem, seja como for, chega um momento em que ali, mais ou menos, como se a gente pudesse finalizar a atividade postulatória, fez inicial, ok, fez a contestação, ok, se for o caso, nem sempre é, mas às vezes é um caso de réplica, apresenta-se a réplica, ok, agora eu vou dar um freio de arrumação no processo para ver se está tudo organizado direitinho, porque agora sim eu preciso dar início mais especificamente a uma atividade probatória plural. Plural porque com a inicial e a contestação, ali eu já posso ter documentos, mas eu tenho um restante ainda. Eu posso ter inspeção, eu posso ter oitiva de testemunha, eu posso ter depoimento pessoal, eu posso ter perícia, e a perícia cada vez mais complexa, enfim. Mas ali está, olha, delimitar as questões de fato sobre o que a atividade probatória recairá, e ali a gente tem uma segunda janelinha, né? O juiz deve especificar os meios de prova admitidos, definir a distribuição da prova, que a gente vai ver mais adiante, enfim. E aí ele oportuniza uma outra janela para que cada um de nós possa fazer
novamente, ou se for o caso pela primeira vez, o requerimento de produção de uma determinada prova. Em resumo, o meu direito à prova e a oportunidade adequada de requerer, eu posso ter como regra inicial a contestação e no momento da decisão de saneamento e organização. Em regra, são esses 3 pontos em que eu tenho a oportunidade de requerer a produção probatória. É claro que aí tem algumas exceções e podem surgir fatos supervenientes no decurso do processo e eu requeiro, não é? Está ali no 493, toda vez que surgir um fato superveniente no curso do processo, eu posso fazer a prova daquele fato superveniente. Ok. Excepcionalmente, eu posso produzir a prova em 2º grau. Está aí Célia, que atua no 2º grau. Então, eu tenho um dispositivozinho ali, o 933, que fala sobre a produção sobre os fatos supervenientes no curso do julgamento, desde quando o recurso chegue no tribunal até a final, a decisão colegiada. Tem um curso, o processo ali. E ali eu também posso alegar fatos supervenientes, fatos relativos à demanda que ocorreram depois da sentença, mas o processo não foi julgado ainda no colegiado, então eu tenho o 933. E mais adiante um pouquinho, no 938, aí sim, ele diz, olha, se você tiver necessidade e se for o momento adequado, você pode requerer produção de prova perante o relator. Então eu tenho aí mais uma janelinha. E o relator faz 2 coisas. Se ele não for preguiçoso, e como não existe desembargador preguiçoso, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, e como não existe, aí o código diz, ele mesmo pode levar a cabo a instrução, ouvindo testemunha, designando perito. Mas na hipótese de haver uma desembargadora preguiçosa, um desembargador assim preguiçoso e tal, se houver essa hipótese, a lei não esqueceu desse preguiçoso, que não existe na Bahia, mas a lei diz assim, ele pode, então, delegar a atividade probatória para o juízo de 1º grau. Então, o juiz faz a prova, manda a prova para mim, e aí ele analisa este fato superveniente e insere isso para o colegiado. Então, são oportunidades assim que, à primeira vista, estão abertas e, portanto, a viabilizar o tal do direito a produzir e a adequada oportunidade de produção da prova. Podem perguntar e conversar e opinar à vontade, viu? Deixa eu ver se eu puxo esse negócio para perto de mim, porque eu... Sim, sim. Sim, sim. Se você observar. Marcelo, você pode ver o 938, por favor? É. Isso. Ou não, ou ele faz direto. É o parágrafo 3º. Pode. Ele pode. Olha o parágrafo 3º. Reconhecida a necessidade de produção da prova, eu estou no 938, eu estou dentro do tribunal nesse momento. Tá bom? Reconhecida a necessidade, o relator converterá o julgamento em diligência. Tá bom, vou dar uma paradinha e vou diligenciar a produção da prova. Como é que eu faço? Diz a lei. Ele se realiza essa diligência, todas elas no tribunal, tá vendo? Ou ele delega ao juiz respectivo o fazimento. E depois conclui a instrução e leva em mesa para a pauta de julgamento pelo colegiado. Então, são muitas janelinhas que se abrem, não é? Entretanto, sim, obrigado, viu? Entretanto, é preciso pensar que essa possibilidade do parágrafo 3º do 938 do CPC, isso não é uma oportunidade, digamos assim, rotineira, que devemos ter em mente, que eu posso fazer prova até aí. Não. Eu só posso fazer prova aí quando for de fato superveniente. Ou, agora vem a segunda hipótese, quando eu demonstrar
que o juiz de primeiro grau deveria ter feito a prova, produzido a prova, mas ceifou, cerceou o meu direito à produção. E eu digo agora, relator, o juiz me deu as costas. Agora, Vossa Excelência, analise a minha prova, que eu quero fazer e não foi dado o direito de produzi-la. Então, a gente aí vai conseguindo conciliar o primeiro capítulo do direito e a oportunidade de produção da prova. Pode perguntar à vontade aí. Às vezes é uma dúvida na cabeça da gente, mas se acontecer isso assim, não é? Me disseram, o pessoal da escola, diz que a cada pergunta é subtraída 2% da remuneração da defensora em favor do palestrante. Entendeu? Me disseram isso, viu? Então, veja, 2% de R$132 mil mensais, para mim já faz uma diferença, eu já compro leite ninho da minha netinha. Professor, por exemplo, uma ação, vou lhe dizer uma coisa muito simples, mas que tem uma Tá. raiva. Sim, claro. Claro. Uma ação, por exemplo, de alimentos. Observe, uma ação de alimentos, onde eu estou pedindo alimentos, a mãe, a genitora, né, que está pedindo alimentos para os seus descendentes, para os seus filhos. Certo. No caso aí, eu juntei juntei prova. Eu só juntei prova, né? Juntei alguma prova documental, alguma assim, de que ela tinha problema de saúde e tal, assim, tomava medicamento e tal. E juntei também a prova testemunhal, mas isso não teve resultado. Não teve resultado. E o processo vai a julgamento, vai para o tribunal, tá? Eu recorro, tal. Mas nessa fase eu descubro o seguinte, que o problema é tão grave que, por exemplo, uma perícia vai demonstrar claramente toda aquela minha argumentação, mas que aquela perícia não está no primeiro grau, porque eu não requeria ali no primeiro grau, mas que depois a situação é tão grave que demonstra que, com a perícia, tudo que eu aleguei vai estar comprovado. Eu poderia, nesse caso, requerer essa perícia, demonstrando-se que há fato e requerer essa perícia? Sim e não. Ou juntar, se eu tiver essa perícia, por exemplo, de eu juntar no segundo grau, demonstrando que aquela perícia não foi, porque na época a situação não era tão grave assim, mas que... Pronto. Então, sim, não, e você, de alguma forma, respondeu já aí. Quando se diz assim, bom, eu tenho um estado de saúde de uma certa pessoa, qualquer que seja, o menor, a mãe, enfim, estado de saúde. Então, o estado de saúde é uma condição de absoluta instabilidade para o bem e para o mal, não é? Ou seja, há uma situação em que eu posso estar bem hoje e não amanhã. Se eu entro com uma ação e estou bem, estado de saúde tranquilo, e se o meu estado de saúde é um elemento determinante nos alimentos, porque afinal de contas, uma pessoa impossibilitada de trabalhar pode ser, em determinada circunstância, destinatária de alimentos pelo outro cônjuge, não é? Pode ser. Então, se eu estou bem, digamos, então agora eu sou uma mãe e peço alimentos para o meu filho de 13 anos. Tudo bem, é para ele. No curso da demanda, eu sou acometida de uma situação, de uma doença que me tira a possibilidade, pelo menos momentânea ou por um certo período, de trabalhar. E, portanto, aí também eu tenho alimentos, porque os alimentos decorrem da parentalidade e ou da conjugalidade. Então, veja, numa situação dessa, se isso ocorre, por exemplo, depois da sentença, no curso do processo no segundo grau, eu posso requerer essa perícia. Agora, se isso já pré-existia, não. Aí precluiu a minha oportunidade de requerer a prova, porque já existia desde então, e eu fui silente, negligente, omisso, não é? Mas se o fato que gera a perícia ele ocorre depois de apresentada os requerimentos da inicial e da contestação, nada importa, nada interfere no seu direito de requerer posteriormente, não é? Eu me recordo que eu tive um caso em Aracaju, próximo de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, é a região metropolitana de Aracaju.
Então, que era uma questão que envolvia uma mina da coisa que faz cimento, eu não sei exatamente o que é, o minério. Mas, quando chegou na audiência, veio o perito e disse que, ao realizar a perícia para verificar a situação da presença daquele minério, ele também verificou que existiam pedras de um outro minério. E isso importaria na valorização da indenização. Então, de imediato, eu disse, olha, diante dessa constatação do perito, que traz um fato superveniente, não descoberto, não percebido, porque nenhum de nós é um engenheiro de Minas, é engenheiro de Minas, ou a outra profissão é geólogo. Ok, então é possível, sim. É preciso verificar em que situação é possível você fazer um requerimento de prova. Fora essas janelas que eu falei aqui, a gente vai para uma outra exceção, basicamente para fechar essa primeira parte. É aquela de juntada posterior de documentos. Eu acho que cada um de nós já pode ter passado numa situação dessa. Poxa, era para juntar na inicial, eu não juntei. Eu imagino a defensoria, a dificuldade que tem, tremenda, porque lida com um hipo suficiente, e você pode dizer, mas, dona fulana, por que a senhora não me trouxe esse documento quando eu fiz a inicial? Não é? O seu Beltrano, por que você não trouxe isso quando eu fiz sua contestação? Ele dirá, doutor, eu nem fazia ideia, não é? A gente sabe dessa dificuldade. E aí a gente vai para aquela hipótese, eu posso juntar documentos desobedecendo a lei que me diz que documento eu só junto com a inicial e com a contestação? Eu posso juntar posteriormente? Aí eu tenho uma última exceçãozinha, que é o 335. Pode ser lá, Marcelo? 335? Então, aí eu acho que isso para a Defensoria Pública é muito significativo, sabe? Isso deve ocorrer muito aqui. Eu falei 335? Desculpe, viu? É 345. Também tem esses 1.200 artigos na cabeça, às vezes eu sou. Né? 345. Ô, André, deixa eu ver se eu me recordo na cabeça. Eu tenho um artigo para dizer, mas eu queria botar aí para vocês acompanharem o raciocínio. 445. Estou correndo o código na cabeça. Pronto, viu? Vamos ver. Vamos subindo. Não, aí está descendo. Vamos subindo para os artigos menores. Vamos começar do 435 e a gente vai até aí. Vamos, pode ir para o 435, por favor. Só para a gente acompanhar junto. Pronto, olha aí. Pronto, ótimo, viu? Então, aí vem o código e diz assim, olha, se você não apresentou na inicial e se você não apresentou na contestação, é válido que você apresente documentos novos. Opa, o que são documentos novos? Quando destinado a fazer a prova de fatos ocorridos depois da inicial e após a contestação. Está vendo? Então, isso já nos dá uma certa restrição. E aquela questão que eu coloquei aqui da Defensoria Pública permanece aí latente. Doutora, juíza, o que é que eu faço? Essa moça é hipossuficiente e só agora ela me apresentou tal documento. E a juíza poderá pender para a literalidade da norma e dizer assim, doutora, a apresentação de documentos que já existiam quando da elaboração da inicial da contestação deve ser feito em anexo a uma dessas duas peças. Ela pode dizer isso. Porém, vejam que vem o parágrafo único e traz algumas exceções. E vamos ver se essa hipótese que eu estou tratando aqui repercutiria nessa
em uma dessas exceções. Está ali. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a inicial e a contestação, e aí começa a restrição, bem como que se tornaram, assim como os que se tornaram conhecidos, os acessíveis ou os disponíveis após esses atos. Então, veja, a princípio, o que o CPC diz é o seguinte, olha, você produz ali, com a contestação e com a inicial. Entretanto, você pode produzir depois provando que só os conheceu depois ou que a eles só teve acesso depois. Até os conhecia, mas não tinha como ter acesso. Então, você tem que fazer a prova da inacessibilidade. Vejam, são coisas restritivas. Mas aí vem a vírgula e cria um aposto maior e diz assim, cabe à parte, é como se tivesse ali uma conjunção, porém, como se tivesse, cabe à parte que os produzir comprovar o motivo que impediu de juntá-los anteriormente, mas, em qualquer caso, incumbe ao juiz avaliar a conduta da parte se ela está agindo de boa-fé. Está escrito ali, artigo 5º, é atuação de boa-fé. Então, numa interpretação mais ampliada do CPC, você tem o seguinte, é que o juiz pode ter uma certa elasticidade na atividade probatória, considerando especificidades do caso, como, por exemplo, a hipossuficiência da parte. Quer ver um exemplo disso, em que a hipossuficiência da parte é algo relevante para quebrar essa aresta, esta quina inoxidável do juiz? Você pode ir para o 139, Marcelo, por favor? Então, veja, nós aqui, na Defensoria Pública, chegamos naquela situação em que eu vou pedir ao juiz que ele seja um pouco mais flexível diante das circunstâncias, porque o 139, que é o artigo que fala do poder e do dever do juiz, dentre as suas 11 hipóteses mais importantes está essa aqui, olha. Vamos descendo um pouquinho, por favor, para... Pronto. Dilatar prazos. Você veja que é um certo amolecimento, não é? Processuais. Está vendo? Todo mundo sabe que se contesta uma demanda no prazo de 15 dias. Mas pode ser que circunstâncias específicas alternem, deem uma alternativa a essa rigidez. Então, dilatar prazos, alterar a ordem da produção dos meios de prova, de toda forma, adequando às reais necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade ao direito, e aí eu repito o tema que vocês me deram, a uma decisão mais justa. Então, é preciso verificar, em termos de estratégia, o seguinte, vamos sempre pelo caminho mais seguro, mas, às vezes, nem sempre a gente tem domínio do caminho mais seguro, porque, como vocês que lidam com o público, a defesa dos interesses do cliente fica um pouco distante de vocês, porque ele tem uma deficiência de se expressar, uma dificuldade de clarear e dificuldades próprias da condição de hipossuficiente econômico num país misógino, classista, racista, como é a nossa sociedade. Isto tudo tem uma influência em desfavor do necessitado economicamente. Não é? Você já olha com maus olhos pela roupa, pela cor e até pelo gênero. Isso é coisa de mulher. Ok?
Porém, então, aí estamos nós diante dessa possibilidade daquele primeiro episódio que eu falei, direito de requerer e oportunidade. Pronto. Ainda no direito à prova, a gente parte para o segundo, que é o direito de produzir e participar da produção. Isso é essencial. Participar da produção da prova, estar presente na instrução, na oitiva, na coleta do depoimento, fazer as perguntas, impugnar, contraditar, ouvir, na perícia, olhar, observar, acompanhar, indagar. Ou seja, isto é um direito essencial do contraditório, que é participar com a possibilidade de influir. Isso é contraditório? Então, se isso é o contraditório, e se eu tenho a prova, eu vou participar com a possibilidade de influir. Influir no resultado que eu quero obter com a produção daquela prova. Seja favorável ou desfavorável ao meu interesse, mas, afinal de contas, eu estou participando. Eu estou influindo, eu estou indagando. Então, essa é uma segunda possibilidade. Eu me recordo muito, eu atuei 33 anos como advogado público, desapropriei, meu Deus, a Bahia e Sergipe, onde vocês imaginarem, eu já entrei com ações de desapropriação em favor da Chesf, que é uma empresa federal, era. Então, portanto, um elemento essencial da desapropriação é a prova pericial. Quanto vale aquele imóvel que a União, por sua concessionária, está desapropriando? Quem avalia isso? É a menina que serve o café? Quem avalia isso? Quem avalia isso é um perito, é alguém especializado nisso. Então, nesse contexto, vocês podem imaginar que eu passei a minha vida fazendo perícia, acompanhando perícia, estudando perícia. Então, tem um artigo, já existia no código anterior, e esse veio com maior ênfase, que diz que a parte tem o direito de participar da perícia, inclusive acompanhado de advogado, assistente técnico, e fazendo indagações e perguntas e tal. Por esse motivo é que o juiz ou o perito é obrigado a informar o dia, hora e local do início da perícia. Isso é uma expressão bem clara desse segundo capítulo, que é o direito de participar. Como a gente faz numa audiência, não é? Faz pergunta, impugna, retorna o fato para tornar a esclarecer, enfim. Este é um direito, que é o direito de participar. E aí, depois que a prova é produzida, surge o terceiro direito fundamental à prova, o direito de avaliar a prova, de examinar a prova, de manifestar sobre a prova. É por isso que quando a gente vai numa audiência e que depois se reduzem os depoimentos a termo, ou seja, hoje no processo eletrônico você abre minuto tal a minuto tal e ouve, não é? E ouve o que a parte está dizendo. Então você vai ali examinar. Eu me recordo que eu tive mais recentemente uma ação de declaração de união estável em que uma ex-secretária de um alto executivo, ela dizia, eu era muito mais do que secretária, na verdade eu fui a esposa dele. Então ela pedia uma ação com declaração de união estável. Então isso era algo essencial, que tivesse uma boa instrução da prova testemunhal das pessoas que cercavam aquele casal, entre aspas. E eu me recordo que ela trouxe, a ação foi julgada improcedente. Ela não conseguiu provar que era uma união estável, porque, de fato, não era uma união estável. Claro que ele tinha um caso com ela, isso ninguém negava. Mas daí a ter efeito de união estável, como vínculo manifesto em público, publicidade e a vontade de ter uma relação de conjugalidade,
Isso ela não provava. Então, eu me lembro que uma testemunha, com certo detalhe, virou e disse, olha, não, o porteiro do prédio, um edifício conhecido aqui nosso, não é? Então, o porteiro que ela trouxe como testemunha, que ela rolou, ele disse assim, eu tinha essa informação e eu perguntei, dona fulana precisava se identificar para ingressar no apartamento de doutor Beltrano? E o porteiro disse, doutor, sempre, ela se identificava, ela era uma pessoa cuidadosa, o cara falou na dele, não é? O cara falou na dele. Era muito cuidadosa, doutora, entendeu? Ela sempre se identificava, diga a doutor fulano que é Beltrano, e ela subia, tá certo, esse é um elemento. E o carro dela ficava na garagem dele, porque o apartamento tem 4 vagas, ficava na garagem dele, eles não, ficavam no estacionamento de visitas. Então, veja, eu participei da prova, não é? Eu realizei o direito de participar. E alguém que é esposa, que pede permissão para entrar no apartamento e que o carro fica na vaga de visitante, é isso. Direito inicial de produzir, requerer, participar da produção. E isso existe no 477 do CPC. Marcelo, você pode botar o 477 aí, só para a gente dar uma olhadinha? O 477 diz assim, olha, quando os peritos terminarem a festa, o carnaval lá e tal, apresentam o laudo, e aí as partes têm o direito de olhar o laudo e sobre ele se manifestar. O perito protocola e as partes serão intimadas para o quê? Falar sobre a perícia, trazer as suas impressões técnicas e trazer também o seu laudo pericial. Está aí. Ou seja, se vocês observarem com detalhe, ali tem 2 manifestações intrínsecas. Olha lá, ó. Podendo o assistente técnico de cada uma das partes apresentar o parecer. Então, as partes serão intimadas para manifestarem-se sobre o laudo e também o seu perito trazer o seu laudo. Está vendo? Isso é o direito de participar do fazimento da prova. E, por último, o direito à sua prova ser examinada. Inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 489, Marcelo, 489. Gente, isso é fundamental. E aqui para nós, cada um de nós que está aqui e cada um dos que estão nos ouvindo ou vendo, pode ser testemunha de quanta matéria que a gente traz num processo, a juíza, o desembargador, a ministra não analisa. Olhe, não se considera fundamentada qualquer decisão. Vamos ao inciso 4, por favor, Marcelo? Onde o juiz... inciso 4, aí... Pronto. Ele não enfrenta o argumento. O sentido de enfrentar o argumento é mais profundo do que a superficialidade de ver a palavra escrita. Mas enfrentar o argumento é ver a palavra escrita e a correspectiva prova. Enfrentar o argumento que o juiz deve enfrentar você disse isto e fez esta prova. Eu sou obrigado a enfrentar. Sempre que esse argumento e esta prova possam resultar numa condição contrária à minha conclusão. Então, digamos, não é? Eu chego aqui e digo assim, olha, eu acho que essa sala tem o piso azul, é a minha conclusão. Aí vem você e diz assim, olha, eu tenho uma prova de que é preto. Eu não posso falar que o piso é azul sem desconstruir a sua prova, desconsiderá-la, invalidá-la de que é preto. Toda vez que uma decisão for contrária ao seu argumento, leia-se, a sua prova, ela tem que dizer por que
desconsiderou a sua prova. Gente, e eu vou falar para vocês uma coisa. Eu que sou um recém-formado, eu vou fazer 46 anos de profissão, eu digo para vocês que é muito constante sentenças e decisões interlocutórias, tutelas de urgência, de evidência, de ilícito, como sejam, que não examinam a prova produzida. Ou, pior, examina a prova que é conveniente à conclusão e não examina a prova que é contrária, para usar a expressão da lei, infirma a conclusão. Não sei se vocês vivem isso, não é? Eu sou uma juíza, eu sou um juiz, olha, está provado dos autos isso, logo concluo por isso. E quantas vezes existem outras provas e ele passou ao largo, nem olhou? Isso não acontece com vocês, não acontece só comigo. Não acontece? Aí você vai dizer, opa, excelência, então você está me ceifando o direito fundamental ao exame da prova que eu produzi. É isso aí. Está dando para entender? Tá, não está? Não está muito... Não estou falando grego, não. Aliás, não poderia, porque eu não sei falar língua nenhuma. Viu? Nenhuma. Mal português. Eu tenho um filho que mora fora daqui do país, e quando eu vou para lá, como agora vou ficar lá com minha netinha e tudo, aí eu me sinto, pensa o que é um analfabeto, porque como eu não sei falar nada, e o pior é que o país dele são 3 idiomas oficiais, que é francês, alemão e luxemburguês. Eu não sei falar nada. Então, é uma tragédia. Enfim, eu sou um pobre, coitado, e aí, mais do que nunca, sou um marido dependente, porque como minha mulher fala inglês, aí ela vai... E eu, ele que perguntou o quê? E lá fui eu, assim, desse jeito, com esta bengala. Tem um pena de um pobre marido, viu? Um pena de um pobre marido. E aí a gente fecha o primeiro capítulo do direito à prova. E aí vem um outro que, às vezes, a gente não encara muito bem como um dever, não é um ônus. A gente vai separar. Ônus da prova não é dever. Dever de provar é uma obrigação que cada parte tem de colaborar com o juiz, com o Estado, para a revelação da verdade. Isso existe no Código? Claro, claro. Isso existe pontualmente. Vamos ver o 378, Marcelo, por favor? Pontualmente, sabe? E isso faz com que a gente desconstrua aquela ideia. Você falou, eu transitei no processo penal, transitei no processo civil e tal. Aquela ideia que a gente tem muito da literatura, da cinematografia americana, que o réu não é obrigado a fazer prova contra si. Então, o povo sabe isso, não porque isso está na Constituição brasileira, porque, fora nós advogadas, nós juízes, quase ninguém conhece a Constituição. Embora esse também esteja na Constituição Federal, é claro, a Constituição diz, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Isso é uma meia-verdade, porque nós aqui, no nosso âmbito, somos obrigados a fazer provas contra nós mesmos. Como é que está isso? Como é que fica isso, então? Que diabo é isso? Olha lá. 378? Ninguém. Ninguém. Ninguém é ninguém. Pode ter a desculpa de não ter que colaborar com o judiciário para descobrir a verdade. Ora,
Ninguém se exime do dever de colaborar. Então, colaborar com o judiciário é dizer a verdade, inclusive contra si. E como fica essa questão constitucional? Ela fica presa ao processo penal. Se a gente ler o dispositivo, vai ver lá que é no processo penal. No processo civil, eu não tenho o direito de dizer, não quero falar, não. Eu tenho, me reservo, meu Deus do céu, estou tendo risada, às vezes isso até em audiência, sabe? Às vezes um colega do escritório, uma colega chega e diz assim, mas você acredita que advogado diz, olha, meu cliente se reserva ao direito de permanecer em silêncio. Eu disse, puxa, peça a confissão na hora, ela já vai sabendo, né? E pede a confissão. Porque no processo civil, pelo contrário, a gente tem o dever de colaborar com a descoberta da verdade. A gente tem o dever de produzir a prova. Aí, o Brasil é sempre um pouco, digamos, permissivo. Existe, sim, no direito internacional, o que se chama de regras de privilégio, onde mesmo no processo civil eu não tenho o dever de fazer a prova. No processo civil brasileiro, esse não ter o dever de fazer a prova no processo civil é um pouco mais ampliado. Eu vou falar. 388, por favor, Marcelo. Pronto. Então, ninguém é obrigado a fazer a prova. Isso que eu estou falando aí, estou falando da própria pessoa, mas isso também se estende à testemunha, viu? Então, quando é que eu não sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo? O primeiro inciso já falei, direito penal. Tudo bem, eu não sou obrigado. Se eu vou falar algo em juízo que tem uma consequência que me criminalize, eu posso me manter silente. No processo penal é assim, a gente vê todo dia em CPI esse povo. Meu advogado falou que é para eu ficar calado. Ok. Mas veja bem, também no processo civil, e aí isso vale no mundo inteiro, esta regra vale no mundo inteiro, eu não posso fazer a prova se o meu estado, a minha condição, a minha profissão veda, eu estou protegido pelo sigilo profissional. Então, não é? Eu não posso chegar para uma médica e dizer, a senhora é médica de fulano, vem cá, me diga exatamente qual o problema dele. A senhora sabe, a senhora é testemunha. Ela vai dizer, não, eu tenho um sigilo profissional. Então, e isso vale até um pouco mais do que isso, se a gente for para as regras de consumo, vai ver, por exemplo, que o sigilo de fórmulas nas empresas, ou o senhor trabalhou na Coca-Cola, trabalhou no laboratório, diga aí como é a fórmula. Não. Ou seja, tem fatos no processo civil que também estão protegidos. Essa regra que eu falei para vocês no processo penal e no processo civil relativa à profissão, isso no mundo todo é assim. Mas aí a gente criou uma regra no Brasil, alguns outros países do sistema civil law também têm essa regra, que é aquela questão ali, né, que se for uma questão de desonra da família e tal, da esposa, do filho, de um parente em grau sucessivo, etc., eu também tenho aí, eu não tenho o dever de provar. Em resumo do que eu falei o seguinte, que no processo penal ninguém tem o dever, a obrigação de fazer prova contra si. Tranquilo. E falei que no processo civil essa regra é mais mitigada, porque eu tenho o dever de fazer prova, ainda que seja contra mim. Ai, desculpe. Essas ligações que a gente recebe de oferta de cartão, de não sei o quê, né? Isso é uma miséria, né? Ninguém aguenta isso, né? Eu, por exemplo, integrei aquele programa da Anatel de Não Perturbe. Então, bobagem. Acho que aí é que começaram a me perturbar. Vai tocar, porque quando toca uma vez, toca logo mais 3. Enfim. Bom, então aí estão as exceções ao dever de fazer a prova contra si mesmo. Você pode até dizer assim, mas ninguém sabe que eu sei, eu vou ficar calado, não vou fazer prova contra mim, porque ninguém sabe que eu sei. É verdade, mas se alguém souber e provar que você sabia que sabia e não faz a prova,
tome-lhe litigância de má-fé. Estou falando só uma coisa que parece ser teórica, mas pode ser que na prática um de nós um dia viva com isso, né? Ok. Agora a gente vai para o famoso e conhecido ônus. Não é obrigação. E que diabo então é esse ônus da prova? Não é em si mesmo um direito ou uma obrigação. Quando o sistema processual fala em ônus da prova, está falando em regra de procedimento probatório pelas partes e também pelo juiz, mas vamos analisar só pelas partes primeiro. Então, o que é ônus da prova? É regra de procedimento. Alguém aqui, de vocês três, já jogou futebol? Já jogou? Que legal! Qual era a sua posição no campo? Você era o quê? Atacante, zagueiro? Você era o quê? Você fazia gol? Rapaz! Que mulher danada! Antes de entrar no campo, tem algumas regras que você já conhece, não é? Se você pegar a bola, não sendo goleira, dentro da sua pequena ou da sua grande área, com a mão, qual é a regra? Não é isso? Uma regra, não é verdade? Ok. Se você recebe o lançamento depois do zagueiro do time adversário, impedimento. Sabe? É a mesma coisa aqui no processo. Ônus da prova são regras de procedimento, que são basicamente duas, e são regras novas. Elas estão aqui com a gente há aproximadamente 2.150 anos. Lembra daquele cara que era um cara bonzinho e tal, gostava muito de escrever e que a galera chamava ele de apóstolo, ou seja, o que veio depois de Cristo? Quem era esse cara que gostava muito de escrever e era um apóstolo de Cristo? Era um tal de Paulo, que os católicos chamam de São Paulo. E consta que os primeiros regramentos do ônus da prova vêm de Paulo e depois, 100 e poucos anos depois, de Justiniano, já lá em Constantinopla. Ou seja, são regras de 2.000 anos que o direito do mundo ocidental segue. E quais são essas regras? Ao autor, o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu, o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, não são regras jovens, né? Portanto, agora voltando ao futebol, é assim. Antes de você ingressar no processo, você eu sou réu, mas eu tenho um fato impeditivo. Você já vai com a regra no bolso. O ônus é meu. Olha, eu sou autor, eu vou entrar com uma ação, mas eu preciso provar isso. Opa, eu já vou com a regra no bolso. O ônus é meu. Portanto, ônus da prova é uma regra de procedimentalização, de conduta probatória de cada uma das partes, que a gente deve saber mesmo antes de entrar no processo. Você já está no processo sabendo como a regra, qual é a regra do jogo probatório. E esta regra probatória é para as partes, como agora acabei de falar, você já sabe da regra, já entra sabendo. Como é para o juiz, chamada também regra de julgamento. Então, ônus da prova bifurca-se em duas chaves. Uma, regra de procedimento, ou seja, de comportamento probatório pelas partes, a quem cabe fazer a prova, e regra de julgamento, na hora de julgar.
o juiz analisa as historinhas, as cenas, as narrativas, lê tudinho, compreende, entende, e agora ele vira a página, dá um enter e vai ver as provas. Ok. Então ele diz, eita, peraí, o autor disse isso assim, assim, e não achei a prova. Regra de julgamento. Vou julgar improcedente por falta de prova, porque o ônus era dele. Naturalmente, é dele. Eu só preciso se me manifestar se for um caso de influência ope judice, ou seja, é o juiz quem dita o ônus. Não é verdade? Na inversão? Mas eu não cheguei lá ainda. Eu estou na regra natural, na regra de mais de 2000 anos, onde é o autor que faz a prova, ou pode fazê-la. Pode, portanto, se o seu interesse é que ele seja vitorioso, ele, entre aspas, deve fazer. Esse dever é entre aspas, ou seja, uma possibilidade que ele exerce ou não. Mas é uma regra de comportamento dele, ele já vai sabendo. Quando chega no momento de decidir, o juiz também usa isso. Diz assim, olha, mas ela trouxe aqui um fato extintivo. Ué, mas não provou. Então eu vou ter, em regra, é uma presunção relativa, como verdadeiro o fato afirmado pelo autor, porque ela não fez a prova do fato extintivo. Então, quando a gente fala de ônus, a gente não fala de dever, obrigação propriamente, e não fala no sentido de direito. Claro que, ao realizar a prova, você está exercendo um direito, mas no sentido de ônus aqui, é o sentido de estabelecimento de uma regra para as partes e para o juiz. Ah, eu sou réu e eu estou com um fato aqui que é extintivo. O que seria um fato extintivo? É aquele que faz cessar o direito que o autor tinha. De certo modo, tinha. E se a gente for ver aqui, bem claramente, uma coisinha bem simples, né? Você vai no Código Civil, está lá. Causas extintivas da obrigação. Dentre elas está o pagamento. Então, eu sou réu. Oh, excelência, eu paguei. Ah, foi? Você pagou? Prove. Porque é, portanto, um elemento, um fato extintivo. Quer perguntar? Você ia perguntar alguma coisa? Ah. Rapaz, você sabe, eu fico bem à vontade, viu? Eu estou aqui tranquilo. Pronto, tranquilo. Então, eu acho que nessa primeira etapa a gente deu uma vasculhada aí para a gente entender um pouco essa questão de direito, dever e ônus. Aí vem a questão da inversão do ônus. Tem muito isso aqui? E como tem, não é? Basicamente só tem, né? Quando a defensoria se defende e defende o interesse de alguém, diz, olha, essa pessoa não tem condição de fazer a prova. Então, o ônus deve ser invertido. Então, a gente vai mexer com São Paulo lá no céu e dizer, olha, velho, aquilo que você disse há 2150 anos não vai valer aqui agora não é isso? Ou seja, não será a ré cliente da Defensoria Pública que vai fazer a prova nessa circunstância, ou não será ela, ou ele, o autor, que vai fazer a prova nessa circunstância. Pronto.
Olha, de fato é uma questão interessante, mas veja. Eu peço a inversão. E eu digo, olha, eu não tenho condição de fazer a prova. Eu não tenho um mecanismo de fazer a prova. Mas a outra parte é mais fácil fazer por isso e isso e isso. Eu tenho que dar o argumento, não é o fundamento. Não é? O juiz, que é o parágrafo único do artigo 373, diz assim, o juiz de maneira fundamentada, ou seja, explicada, justificada, pode inverter o ônus da prova. Mas ele tem que explicar por que a parte inicial parecia ele não ter condição, por isso, isso, aquilo, que é o motivo que você pode ter alegado, e que a outra parte, ré, provavelmente poderá fazer por isso, isso, aquilo. Enfim, e aí ele inverte. Aí vem você e me diz, quando chega ao final de tudo, o juiz diz assim, olha, julga improcedente por falta de prova. Porque a parte ré não produziu. Veja que coisa interessante, né? É muito jóia, eu acho isso ótimo. Isso é melhor do que filme de mistério, né? É melhor, eu acho fantástico. Às vezes eu vejo um filme, filme fantástico, um filme que instiga. Eu não gosto de muito filme de violência, assim, eu não gosto. Violência basta o dia a dia. Mas filmes que instigam, então eu digo, mas pode ser isso, mas pode ser aquilo. Isso é interessante. Então, isso, a gente vai para um pátio, um terreno, chamado de a inesclarecidibilidade. Pois só para falar esse nome, eu levei 3 horas ontem de tarde estudando, viu? Porque esse assunto eu não domino, mas eu estudei ontem de tarde para saber aqui, hoje a lição. Entendeu? É a teoria da inesclarecidibilidade. Olha bem, o ônus é meu, sou autor. Eu digo, excelência, como eu estou arrasado na vida, não tenho condição. Transfira para Flávia. Aí o juiz transfere para Flávia. Presume-se que Flávia tem condições, não é? Quer ver? Marcelo, você pode botar o 373, por favor? E a gente desce para o parágrafo primeiro, viu? 373. Então, o que se presume é que Flávia... Quer parar agora ou vamos terminar essa parte e parar? Como é que vocês terminar, né? Então, vamos lá. Então, eu entro com a ação, digo que não tenho condição, peço ao juiz inversão, o juiz diz assim, nos casos previstos em lei, ou seja, às vezes a inversão não depende nada do juiz, tá? Ok? A lei já vem e diz assim, é o réu. Acabou. Onde está isso? Por exemplo, propaganda enganosa. Quero nem saber. Está aqui a caixa de cosméticos, que diz que são 50 ml, cosmético é sempre uma coisa cara, ao preço de R$10.000 e só tinha 30 ml. Prove que a embalagem vem sempre com 50. Ou seja, a propaganda enganosa é uma dessa hipótese. Nos casos previstos em lei, é o chamado de inversão ope legis, opera-se conforme a lei. Agora, de uma forma geral, a gente se debruça diante da inversão ope judice, que é aquela que o juiz é que opera a inversão, de que maneira? Considerando as peculiaridades relacionadas à impossibilidade e excessiva dificuldade de uma parte, transferindo para a outra o ônus, está vendo? Desde que em decisão fundamentada. Até aí está tranquilo. Eu não respondi na sua pergunta. Até aí está tranquilo. Das duas, uma. Se eu transfiro o ônus para a ré Flávia e ela tem condições, à primeira vista, de realizar a prova e não consegue, a consequência negativa, a princípio, será em desfavor dela. Então, a princípio,
a ação será julgada procedente. Ok? Porém, se eu faço... Então, se o juiz, nessa condição, diz que julga improcedente por falta de prova, o juiz falhou. Se ele inverteu, se ela teve a oportunidade de se contrapor, não se contrapôs, não disse que era uma prova difícil para ela, mas se ela não realizou a prova, em contrário, a consequência poderá ser, porque isso não é um direito absoluto, poderá ser favorável ao autor. Por que poderá ser? Porque o livre convencimento motivado do juiz, o convencimento motivado do juiz abre a possibilidade de que, conquanto Flávia não tenha se desincumbido, a alegação de André é absurda. Não é verossímil. Ok? Mas vamos lá. Digamos, então, que foi invertido pelo juiz para a ré o ônus da prova e ela não se desincumbiu e não era uma prova impossível de fazer, então a regra vai no sentido de que a ação será julgada procedente. Aí vem o parágrafo 2º, desce só um pouquinho, por favor, Marcelo, e diz assim: a decisão da inversão não pode criar uma situação que a desincumbência torne o encargo impossível para ela. Veja, está entendendo? Olha, o autor não pode fazer a prova, não. Quem vai fazer é o réu. Aí ela diz, mas é impossível para mim. Você está, juiz, criando uma prova diabólica. É impossível fazer. Então, nesse caso, se parece impossível para a parte autora fazer, e ele inverte, e é impossível para a parte ré fazer, aí aplicar-se-ia, ou se aplicaria, a regra da inesclarecibilidade. Ou seja, bom, eu estou diante disso, eu vou voltar para a regra básica, que é, cabe ao autor, ou ao réu, se for aquele fato instintivo. Então, se cabe ao autor e ele não provou, eu vou julgar improcedente por falta de prova. Se alguém deve ser penalizado pela consequência de não produzir a prova, se seria diabólica para ambos, é aquele que originariamente teria o ônus. Eu não sei se eu fui claro. Uhum. Mel Lima Teixeira, professora, ela atua no consumo, judicial, vara de consumo. Ela faz aqui um comentário que tem um total desprezo à inversão do ônus da prova, principalmente em consumo, que é uma contradição, justamente porque o juiz aplica a inversão na relação de consumo. Nós sabemos, o fornecedor tem, tecnicamente, toda a condição de produzir a prova. E aí o juiz inverte. O fornecedor não menciona a impossibilidade e não tinha como de produzir a prova, simplesmente passa por cima daquela situação e o juiz julga improcedente, alegando que a parte autora não produziu a prova, apesar dele ter determinado a inversão. É essa que a colega Mel comentou aqui no chat, que queria que o senhor... É exatamente isso que o senhor falou, mas que ficasse mais esclarecido para ela. Tá. Eu vejo que é uma defensora de um nome doce, né? Mel Lima. Que coisa, né? Olha, eu vou te falar, viu, Mel? Eu passei a minha infância, eu não me recordo que te conheça pessoalmente, mas aqui, por telepresença, estou tendo o prazer de te conhecer. Eu passei a minha infância, Mel, na fazenda, na roça. Eu fui alfabetizado por minha mãe. E a roça que eu passei a minha infância até os 7 anos chamava-se Limeira. E, portanto, era um vale cheio de limas doces. Então, você vem agora com Mel Lima, você me remontou à minha infância. Entendeu?
Ai, meu Deus, voltei agora aqui na Idade Média, porque eu me lembrar da minha infância é algo perto da Idade Média. Mas, Mel, veja, foi um erro do juiz. É um erro do juiz. É um erro dos juízes e remonta àquilo que eu falei aqui há pouco atrás. É falta de fundamentação da decisão. Porque se um juiz, se uma juíza, se uma magistrado diz, olha, eu vou inverter a prova para que o réu se desincumba dessa atividade probatória. Por esse motivo, o consumidor, no caso, é hipossuficiente. Outra coisa, a hipossuficiência não é automática, não é porque é consumidor que é hipossuficiente. A princípio, mesmo sendo consumidor, mas se da análise dos autos o juiz verificar que ele tem condição de produzir a prova, então ele não é um hipossuficiente. Porque o que diz o artigo 6º, inciso 8º do CDC, Mel, com o qual você lida constantemente, é que o juiz pode inverter o ônus da prova se verificar que o autor é um hipossuficiente. E depois tem outras regras, mais de experiência, etc., mas não vou analisar aqui agora. Mas, veja, quando o CDC fala em hipossuficiência, significa de baixa suficiência ou falta de suficiência probatória. Não é propriamente uma hipossuficiência econômica ou de importância social. Enfim, o consumidor não é hipossuficiente só pela condição de ser consumidor. Então, acho que isso é importante deixar claro. Agora, em sendo consumidor, e se ele tiver, naquele caso concreto, demonstrado que ele tem dificuldade de produzir a prova, aí então se inverte. Para você ter uma ideia, Mel, há 101 anos atrás, há 111 anos atrás, eu estou falando de 1916, uma família americana adquiriu um carro. E nesse carro ia pai, mãe, filho, cachorro, sogra, até a sogra ia. Entendeu? Olha, ainda bem que minha mulher hoje está com minha sogra, que é aniversário dela, e está lá em Jacobina, não está me ouvindo nem me vendo. Eu tenho falado dar parabéns para minha sogra já. Quando acabar aqui, eu vou dar. Aí, ele ia com todo mundo dentro do carro. Numa estrada de terra, porque eu estou em 1916, as estradas eram, mesmo nos Estados Unidos, eram de terra, e o carro solta a roda e mata todo mundo, toda a família, menos o motorista, que ele conseguiu. Você sabe que nesse tempo não tinha cinto de segurança, mas ele segurou no volante e conseguiu não morrer. Muito bem, ele entra com a ação e o juiz diz, claro, o juiz olha para São Paulo, há 2000 anos atrás, e diz, Paulo, aqui de que o ônus é dele, né? Rapaz, você é o autor, você não produziu, julgue improcedente a prova, porque você não provou que foi vício do produto. Foi um defeito do carro soltar a roda. Ele disse, olha, mas foi um defeito soltar a roda, eu não tenho como provar, eu não entendo de conexões, bieletas, junções, tensores, braços estabilizadores, eu não sei. Então, eu sou um hipossuficiente, porque esse homem era rico. Ter um automóvel em 1916, só ricos tinham. Ele era rico, mas ele era hipossuficiente, porque ele não sabia se no processo produtivo da montagem da suspensão e das rodas daquele carro existiam mecanismos seguros. O juiz, então, condenou ele como um vencido, porque não produziu a prova. Isso chegou à Suprema Corte Americana e, em 1916, a Suprema Corte Americana, então, criou o precedente, que foi o primeiro posicionamento assim do conhecido de inversão do ônus da prova no nosso Ocidente. Remonta ao direito norte-americano. Então, a Suprema Corte virou para a General Motors e disse, prove aqui, agora, através de um mecanismo de demonstração, que toda a engenharia de segurança da roda do seu automóvel, no seu automóvel,
sobrevive às condições normais de uso. Quando o juiz, a Suprema Corte, determinou a realização de uma perícia e que foram feitas amostragens, as rodas largavam. Isso é que é hipossuficiência, meu. Então, se esse juiz, depois de ter decidido pela inversão, se a parte ré não se desincumbe do encargo, é uma situação, pela regra, típica de procedência da pretensão autoral. Eu acho que pode estar faltando técnica nesse caso aí. Ou outros motivos. Ok? Mas obrigado pela pergunta e por voltar à minha infância. Tá bom? Vamos tomar um suquinho, daqui a pouco a gente volta. Com mais emoções. Bom, então vamos caminhando já para a parte mais final. Eu só queria fazer aqui uma consideração diante dessa provocação da doutora Mel aí, e que Eliana trouxe também aqui, que, de certa forma, revela uma qualidade crítica das decisões, não é? Das sentenças, das interlocutórias todas. São decisões, a gente labuta no nosso dia a dia com decisões fracas, ou mal elaboradas, ou com pouca técnica, com pouco cuidado. E, a princípio, poderia ser fácil a gente simplesmente fazer uma crítica linear às magistradas e aos magistrados. Mas isso pode ser um pouco leviano, porque há uma situação, uma consideração que a gente tem que levar sempre em conta, que é o contexto, a contextualização. E é difícil, para não dizer impossível, julgar adequadamente numa sociedade estupidamente litigiosa como a sociedade brasileira. É algo inominável. Mas nós somos essa historiazinha de história do Brasil, do ensino fundamental, que a gente aprendeu que Dom Pedro I gritou num cavalo bonito, independência ou morte. É a mesma história bonitinha que nos leva ao mito, portanto, o mito é algo que, em verdade, pode ser verdade, mas pode não ser, ao mito de que o Brasil é um povo pacífico. Mentira. Nós somos a sociedade de maior litigância processual no planeta, cuja proximidade do segundo lugar nem chega perto, se aproxima cerca de 10% dos nossos números. Então é importante a gente ter em mente isso. Está entendendo? São juízes que julgam mal porque julgam impossivelmente números improváveis de análise. Então, se nós somos uma sociedade de pouco mais de 200 milhões de habitantes e temos cerca de 80 milhões de processos em curso, significa dizer, em resumo, que o Brasil tem cerca de 42 processos por 100 número de habitantes. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos é 4 ponto pouco de número de processos para 100 habitantes. Na Inglaterra, 3,8. No Japão, 1,3. Então, verifique que a gente extrapola qualquer indicativo. Aqui se tem status dizer, botei fulano na justiça. Eu fico pensando comigo, olha, está entendendo? Que idiotice. Então, veja, isso tudo faz parte de um contexto que a gente vê, eu vejo juízes conhecidos, alunas, ex-alunos, e converso com eles, e vejo que eles, às vezes, dizem, não é humano a quantidade de julgados que eu tenho que produzir. Eu não consigo produzir. E aí, a gente tem sentença
e decisões interlocutórias de mérito, tutelas antecipadas muito importantes, dadas por estudantes de direito, muitas vezes. Ou se pega modelos e os modelos são inadequados. Cada um de vocês que está me ouvindo e me vendo aqui nesse momento sabe exatamente o que eu estou dizendo. Modelos inadequados para um determinado caso, usa para outro, usa para um caso que é parecido, usa para todos, enfim. Esse é um problema geral. Eu só queria fazer essa ressalta para não parecer que ser juiz é ser alguém improbo, incompetente, etc. Ok? Não é essa a consideração. Mas, voltando então, eu tenho aqui agora um outro tópico que eu coloquei também, que é a questão que hoje é o mundo que a gente vive, é um mundo de informatizado, é um mundo tecnológico, não é? E, portanto, nos comunicamos ou pelo WhatsApp, ou por uma rede social qualquer, pelo Instagram, ou por e-mail, enfim. Como é que eu faço a prova com os mecanismos eletrônicos, ou melhor dizendo, documentos produzidos eletronicamente? Então, de uma forma geral, hoje é muito comum, nós nos comunicamos basicamente pelo WhatsApp e muitas declarações e informações que prestamos sobre nossas vidas, que seriam privadas, estão no Instagram, onde costumamos mentir muito, onde sempre somos ricos, bonitos e somos inteligentes, sempre. É uma desgraça, eu não vejo ninguém doente nem triste. Eu me considero, então, uma exceção. Pô, eu sou um cara, eu não sou bonito feito aquele cara, eu não sou rico feito aquele cara, eu não sou importante feito aquele cara, eu sou uma miséria. Acho fantástico. Essa felicidade é ótima. E outra coisa, às vezes, eu costumo ver, né? Eu vejo um aluno no Instagram e eu não reconheço, porque está produzido de tal forma que você não reconhece aquela pessoa ali mais. Enfim, como é que eu faço a prova com esses documentos? Eu posso fazer prints diretos e utilizá-los nos autos, mas o STJ, em decisão recente, no final de 2024, determinou que no processo penal é essencial que eles estejam ratificados por ata notarial. Mas no processo civil, uma decisão ou outra admite a prova printada a partir, ainda que ela não esteja necessariamente ratificada pela ata notarial, considerando o contexto probatório dos autos. Então, ainda que ela não esteja ratificada por uma ata do notário, ainda assim, naquele contexto, associando-se aquela prova a outras de outra natureza, que seja testemunhal ou pericial, ou outra fotografia, ou outro documento, aí, então, se considera a prova realizada por meio eletrônico como válida, ainda que não ratificada pelo notário, por uma ata notarial. Mas, em regra geral, por segurança, é interessante que façamos isso. Eu imagino que aqui na Defensoria Pública seria algo muito complexo a gente pegar os prints de WhatsApp que a gente pode usar nas nossas ações de família e pedir que aquelas pessoas necessitadas peguem um buzu que não vai aparecer na manhã que ela quer porque quebrou, e pegue depois e vá pagar aquilo porque custa caro, que se faça uma ata notarial numa condição de hipossuficiência como essa. Então, e são coisas que evidenciam que a pessoa responde, se identifica, né? O pai que diz, não vou dar dinheiro a você, né, porque você arranjou um namorado. Porque o machismo é uma desgraça tão miserável que você veja, é um mal tão terrível que ele pune o filho por um comportamento natural da mulher, de procurar uma relação nova, ou que seja um sexo casual, isso não tem nenhuma relevância, não tem nenhuma importância, seja como for. Aí o cara diz, não dá não, sua mãe está namorando. Pronto. Então, veja, isso às vezes ele põe na mensagem que troca com ela no WhatsApp, e um juiz não considerar isso como uma prova, e aí exigir que aquela moça, aquela empregada doméstica, aquela moça que tem um salário menor, faça uma prova mediante a ata notarial. Daí porque, então, o STJ tem mitigado esse rigor com relação a situações específicas. Ok? Bom, agora, a gente tem aqui algumas questões que eu acho que é uma questão que são questões que nos deixam situação, às vezes, um pouco delicada, que é a prova
para a obtenção das tutelas de urgência. Eu acho que a maioria das nossas ações, a gente, quando é autor, a gente pede uma antecipação de tutela, uma medida liminar, ou em medida liminar, ou pede uma situação acautelatória, enfim. E, muitas vezes, como fazer a prova de uma situação de alto risco e da probabilidade do direito quando não é uma prova documental? Porque, por exemplo, eu posso, numa ação de alimentos, né? Então, eu posso provar o seguinte, eu pego lá um atestado médico da criança que diz que tem que fazer um tratamento assim, assim, eu pego o contra-cheque da mãe, que ganha um salário mínimo ou um pouco mais que isso, assim, assim. Quer dizer, eu provo uma situação de necessidade da criança e da pouca possibilidade da mãe, e, às vezes, consigo provar até uma situação em que o pai tem uma condição melhor, etc., para que eu possa compor a minha pretensão a alimentos. Mas, quando eu não tenho uma prova documental, como fica essa questão de demonstrar uma situação de risco e uma probabilidade do direito, não é? Pois é, então como é que eu faço isso? Porque o juiz não vai julgar sem prova. E o juiz, a juíza, não vai julgar por compaixão. Enfim, aí a gente tem aqui uma possibilidadezinha. Vamos chegar no 300. O 300 é aquele artigo popularíssimo que dá início à tutela de urgência. Na verdade, é o 294, mas o 300 é que fala dos dois pressupostos, né? Risco de dano e probabilidade do direito. Está ali. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito. O que é probabilidade do direito? É uma expressão que sintetiza duas outras expressões: verossimilhança do fato e adequação dele à norma jurídica. Isso é probabilidade do direito. Então, eu preciso de prova quando eu falo em verossimilhança. Eu preciso provar pelo menos a verossimilhança. E depois, como aqui tem uma partícula aditiva, uma condição aditiva, e, está vendo? E risco de dano. Então, eu não tenho na tutela de urgência apenas que demonstrar que o direito é provável. É provável? É. Tem risco iminente de dano? Não, não. Então, também não tem tutela. Mas veja, eu às vezes estou precisando de fazer esta prova. Repito, quando é documental, eu faço. Junto na inicial e faço. E quando não é, como é que a gente faz? E aí vocês disseram, aqui na defensoria isso acontece muito. Eu não tenho condição de provar por documento. Aí, vamos descendo um pouquinho, Maurício, por favor. Maurício, ó. Marcelo, está vendo? Está vendo? Então, aqui vai dizer o seguinte, vamos descendo, vamos descendo. Ai, meu Deus, espera aí, será que eu já passei? Arrolamento, vamos subindo, vamos subindo, vamos voltando para o... Pronto, olha o parágrafo segundo, achei. Então, para conceder uma tutela de urgência, eu posso concedê-la liminarmente ou após justificação prévia. Bom, é só para a gente fazer uma correção. Eu erro toda hora, todo mundo erra. A gente fala de liminar como se fosse uma decisão anterior à sentença. Qualquer decisão. Vem cá, já está onde o processo? Não, já contestou, já o juiz deu a liminar. Como se liminar fosse uma decisão que não a decisão, aspas, final. A gente sempre pensa nesse sentido e, na verdade, a medida liminar é uma decisão interlocutória sempre, e a gente comete esse erro, inaudita, altera pares, sem oitiva da outra parte, em limine, no limiar. Rigorosa e tecnicamente, decisão liminar é aquela que você concede sem ouvir a parte em desfavor da qual é dada, a parte contrária. É uma decisão liminar. O CPC trata disso em vários artigos, mas não vou trazer disso, que não é o nosso objeto agora. Pois bem,
Então, eu peço uma tutela de urgência e, geralmente, eu peço em caráter liminar. Olha, não ouça outra parte, não, me dê logo essa tutela de urgência. E eu não tenho prova documental. E aí, agora, o que é que eu faço? Aí o código me apresenta essa alternativa, que é audiência de justificação prévia. É difícil falar disso quando a gente tem um judiciário engarrafado de processos e de problemas e você pede ao juiz uma audiência para provar uma situação que revela o fato necessário para a concessão de uma liminar. Eu sei o quanto é difícil, né? Eu tive uma situação em que a mãe ela tinha algum surto de esquizofrenia e de bipolaridade, então ela espancava a filha de 4 ou 5 anos, espancava de uma forma cruel. E ela tinha a guarda da criança, era uma relação de fato, o pai nunca separou, pessoa, enfim. Aí, e ele não tinha nenhuma prova física, digo material, digo melhor, documental, da agressão da mãe na filha. E a mãe dizia, se você botar alguma coisa, se aparecer alguém aqui, você sabe, eu fujo, você nunca mais vai ver sua filha. E ele sabia que ela tinha uns parentes numa determinada cidade do interior de Minas, lá no sul. E ele disse, puxa vida, doutor, o que é que eu faço? Porque eu não tenho nada, ela não põe nada, eu não tenho nada no WhatsApp que indique, nenhum indicativo. Eu tentei ver com ele. E ele disse, tem os vizinhos. Então, eu entrei com uma ação de guarda, busca, apreensão e guarda dessa criança, com um pedido de tutela, vou dizer liminar, vou dizer erradamente, liminar inaudita altera pares. Liminar é inaudita altera pares. Mas como todo mundo usa isso, a gente vai usando, não é? Então pedi e fui ao juiz e disse, olha, a situação é essa e eu não tenho prova. Mas ela espanca terrivelmente a criança e eu não tenho prova. Eu quero isto aqui, agora. E quero uma audiência sem par de ré. Vejam, percebem? Uma audiência que é uma prévia de instrução sem ré, sem réu. Uma audiência unilateralizada, portanto, lícita e possível. Diante das circunstâncias, porque vocês sabem que é possível a concessão de uma medida contra o réu sem ouvi-lo, se a oitiva for algo que impossibilite a realização da tutela. Não é? Por isso é que se dá liminares inaudita. É lícita. Não fere o contraditório. É o que se chama de contraditório diferido. Eu vou fazer o contraditório, mas primeiro eu tutelo o direito. Eu tenho 2 valores. O contraditório e a efetivação do direito. Aquilo que vocês chamaram aqui no título, resultado justo. Então, o que é que eu faço? Se eu ouço essa mãe, eu já tenho uns indicativos. Na hora que o oficial de justiça chega lá, só dá um dia, quero lhe ouvir. Ela pega a criança e foge, e vai espancar ou matar. Então, nessa circunstância, o juiz designou em regime de urgência uma justificação prévia inaudita altera pares, a justificação. E aí foram as vizinhas, gente, era de chorar o que as vizinhas ouviam dessa menina e os filhos das vizinhas ouviam da menina, enfim, coisas cruéis. Inclusive botar a mão dela junto do fogo, do fogão, até ela gritar bastante. Então, feita a justificação prévia, foi emitido o mandado e os oficiais de justiça se dirigiram e recolheram a criança. Portanto, a prova do fato base da concessão de uma tutela de urgência, quando não é documental, é feita mediante a específica audiência de justificação prévia. A teoria é essa.
como na prática a defensoria pode se desenrolar ou se desincumbir disso, eu sei que é um desafio. Eu sei que é um desafio, mas é isso aí que é possível realizar a prova, portanto, para a tutela de urgência. E, de outro lado, é também importante a gente verificar a questão da prova na tutela de evidência. Aliás, eu acho que a gente tem usado pouco a tutela de evidência, porque talvez a gente desconheça um pouco sobre a essência da tutela de evidência. Marcelo, a gente pode ir para o 311, por favor? E vejam como a prova tem um significado muito especial para a tutela de evidência. Beleza, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano. Ou seja, a tutela de evidência, ela respalda-se na probabilidade do direito. Só que são 4 itens que definem aí o que é probabilidade de direito. Bom, o primeiro ponto é a questão do abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. É a chamada defesa pífia, contestação vazia ou atitudes reiteradas ou sequentes do réu em protelar o processo. Está aí um aspecto que a gente não usa muito. Você está com o réu está protelando, o réu está trazendo elementos sem fundamento, está atrasando o processo, e a gente é incapaz de dizer, juiz, me dá uma tutela aí. É evidente que eu tenho direito. Um réu que se comporta assim, o direito é meu. É uma possibilidade, está aí, e não se usa tanto quanto ou como se deveria usar. Aí tem outras implicações, porque vai dizer, não, é abuso de poder e tal. Bom, ok, mas esse é um aspecto que a gente deve ressaltar. O outro da tutela de evidência é algo também que a gente ainda não está muito acostumado, porque aí já é uma outra história que mexe com os precedentes e a gente não tem ainda um modo operandi natural. Nós, advogadas, nós, advogados, nós, juízas, promotores, defensoras, não trabalhamos ainda com intimidade com os precedentes. Cada um de nós foi formado no sentido de que direito é lei. E interessante que, a partir daí, até a nossa pesquisa de jurisprudência é focada na lei. Entretanto, a gente precisa entender que há 11 anos o direito brasileiro ele tem 2 fontes fundamentais, fontes primárias fundamentais, a lei e os precedentes judiciais. Ou seja, a lei originária. Eu tenho 2 leis. A lei originária do Legislativo, que é a que conhecemos e vimos na faculdade, todos nós aqui temos mais de 10 anos de formados, e agora, de 10 anos para cá, a lei produzida pelo Poder Judiciário, que são todos aqueles precedentes, aquelas 7 espécies do 927. A gente precisa ter intimidade com isso, que o 927 nos oferece as leis obrigatórias nascidas do Judiciário. E a tutela de evidência, de que trata o inciso 2, é uma tutela fincada na lei originária do Judiciário. Está ali. Eu tenho, de logo, uma tutela de evidência quando eu tiver a prova documental do fato e aquela situação jurídica estiver regulamentada num precedente vinculante. O código aqui, infeliz, diz menos do que o que devia. Cita apenas alguns dos precedentes vinculantes, está vendo? No caso, 2. É imperfeito. Qualquer precedente vinculante gera tutela de evidência. Você diz assim, olha, excelência, aqui o fato aconteceu, está aqui, está vendo a prova? Agora, tem um precedente vinculante, um daqueles 7 que estão ali no 927, que diz que quando acontecer isso, a consequência jurídica é essa. Pronto, me deu uma tutela de evidência. Prio. Faço a prova documental e evidencio uma das hipóteses de precedentes vinculantes. Não os persuasórios, eles sempre existiram. A vida toda, a gente nasceu e viveu dizendo assim, olha, a jurisprudência tal tribunal.
jurisprudência, inclusive, que a gente cita tudo errado. Olha, a gente precisa, eu mesmo todo dia eu preciso aprender a trabalhar. Eu preciso aprender a trabalhar. Eu fico todo dia botando isso na minha cabeça. Um dia eu vou aprender. Um dia eu vou advogar direitinho. A gente pega, muitas vezes, uma ementa que pouco diz sobre o caso, mas tem umas palavrinhas que são bonitas para a gente põe como se ali fosse uma fonte de norma. Então, esse é assunto para outro bate-papo, que são os precedentes vinculantes. Bom, então, seja como for, trazendo aqui para o nosso contexto, essa é uma hipótese de prova para a tutela de evidência. E, por último, porque aí a ação de depósito 3, eu não vou falar sobre isso, não. O 3 é ação de depósito. O item 4, por favor, Marcelo, aí, só baixar só um pouquinho. Aí, veja. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente, o juiz analisa a prova documental e vê que é uma prova suficiente, digamos, razoável, para a qual o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O que é que está dito aí? Está dito o seguinte: quando a gente faz a inicial e traz alguns documentos que são indicativos de que eu tenho um direito, e o réu, ao contestar, não desconstrói a afirmação, entre aspas, contidas naquele documento, é um caso de tutela de evidência com base na insuficiência de argumento para desconstruir a prova. E por que eu trouxe isso aqui? A Defensoria Pública, eu não tenho bem essa noção, mas trabalha mais para autores do que para réus, é verdade? Ou não? Não tem essa... Tanto faz, não é? Tá, não tem, não é? Ok. Então, digamos, agora nós somos defensores públicos autoras, e aí indicamos com a inicial alguns, digamos assim, indícios probatórios do que alegamos. Aí trazemos alguns documentos, né? Uma conta, uma anotação, uma informação de WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. A gente compõe ali um certo acervo probatório. Vem a parte ré e produz aquela famigerada e inócua frase: restam impugnados os documentos de folha. Isso não diz nada. Está ali. Quando o réu disser isso, você diz: excelência, menor tutela de evidência, inciso 4. Entenderam? Olha aí, olha. A petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos indicados pelo autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida no juiz de que aqueles documentos colacionados pelo autor são imprestáveis. Logo, a célebre frase, restam impugnados os documentos, nada diz, nada. E aí, numa situação dessa, você atravessa uma petição e diz: excelência, me dá uma tutela de evidência, porque o que ele diz para tentar desconstruir a validade do meu documento, nada diz. Então, aqui a gente tem a possibilidade, ou a hipótese, de ter tutela de evidência ante uma questão probatória. E, por fim, eu falei aqui da produção antecipada de prova como um elemento, inclusive, da Defensoria Pública evitar essa hiper, super, mega, doentia judicialização. Marcelo, podemos ir para o 381? Isso. Bom, a produção antecipada de prova era uma ação cautelar no sistema anterior quando você tinha uma ameaça do objeto da prova ruir, se perder.
Então, eu já fui réu em dezenas, centenas de ações cautelar de produção antecipada de prova, nos tempos que fui procurador da Chesf, porque a Chesf construiu os maiores lagos do Brasil. Chegou a ter o maior lago do mundo, que era o Lago Sobradinho, um lago que tem 350 quilômetros de distância. Ou seja, você sai daqui e chega em Aracaju dentro do lago do Rio São Francisco. Hoje não é mais, porque, é claro, a China é tudo mega e a China já ultrapassou isso. Bom, então, nessa circunstância, quando os lagos começavam a se formar, eram várias usinas, as pessoas começavam a ver a água próxima e, com toda razão, interpelavam a Chesf, entravam com ação para produzir logo uma perícia enquanto a água não submergisse o imóvel. Óbvio, claro, tinham razão. Então, a produção antecipada de prova tinha essa finalidade bem específica, que continua agora como um procedimento especial, não mais uma medida cautelar, mas um procedimento especial. Olha aí, ó. A produção antecipada de prova será admitida no caso em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos, ou seja, a realização de provas sobre certos fatos. Então, isso continua ainda. Porém, ela abriu duas possibilidades que aí remontam um pouco à questão cultural. Ou seja, a de que a gente pode ser ator de resolução de conflitos sem sermos juízas e juízes. É que a gente não botou isso na cabeça porque a gente foi muito mal educado. Claro que a gente foi mal educado. Por que a gente foi mal educado? Porque a gente foi educado pelas nossas universidades para o litígio. Há alguns anos atrás, eu tinha medo de propaganda de chapa da OAB. Sabe por quê? Eu ficava pensando, isso é propaganda da chapa ou é uma divulgação de pugilista? Advogado é aquele que... Gente, parece que o advogado é o sujeito que veio para matar. A advogada veio para esfolar. A defensora pública vem para arruinar, para litigar. Assim o promotor. Então, nessa questão cultural, a culpa não é só nossa, alunos vítimas, mas a culpa é um sistema que se mantém assim por anos. Eu vou dar dois testemunhos. Eu sou professor da Universidade Católica há 35 anos e da Faculdade Baiana de Direito desde a sua inauguração, desde o seu início. Então, antes da pandemia, eu levei uma proposta para o diretor, hoje é o reitor, antes era o diretor da Faculdade de Direito, no sentido de algumas propostas foram levadas a efeito e eu conversei com ele sobre a possibilidade de diminuir a incidência de processo no curso de Direito. Eu sou um professor de processo, eu sou especializado, formado em processo, mas eu noto que esta hiperprocessualização é uma atrofia do sistema. Mais que uma atrofia, é uma hipertrofia do sistema. Para vocês terem ideia, um curso de Direito tem 10 semestres. 9 são de processo. Por isso que a gente sai de lá com sangue nos dedos, nos dentes, nos olhos. A gente não olha a advocacia, a defensoria, o Ministério Público, a magistratura como elemento de construção de solução. A gente olha como elemento da rusga, da birra, da provocação, da pirraça. Somos seres formados em pirraça. Por isso é que o Código de Processo Civil novo traz no parágrafo 3º do artigo 3º a seguinte frase: é dever de advogadas, juízes, promotoras e defensores públicos tentar construir solução para o litígio, quer seja no curso dele, quer seja antes da sua instauração. É literal o que eu estou dizendo. Só que nós não fomos formados nisso. E a gente acha que construir solução não é uma atribuição de uma advogada, de um defensor, de uma promotora. A gente foi formado no sentido de judicializar a vida. Por isso que estamos nesse
caos de um judiciário inoperante, porque esse judiciário não está sozinho. Nós, advogadas, nós, promotores, contribuímos para isso. Até porque, como a gente se sabe, advogado, juiz e defensora pública não sabe escrever. Fala baixinho, ninguém vai nos ouvir. A gente não sabe escrever. Primeira constatação. Agora a segunda é pior. A gente pensa que sabe. É uma desgraça. A gente escreve longamente. A gente escreve com a forma com toda sincopada, uma linguagem rebuscada, horrorosa. Sabe por quê? Porque a gente fica na imbecilidade de que aquilo nos dá status. Meu Deus do céu. Mas um dia eu aprendo, eu fico lutando para um dia eu aprender a escrever, viu? Eu fico. Porque eu sou pior do que vocês todas, porque como eu tenho 46 anos de escrever mal, é mais difícil. Cavalo, como é burro velho, é diferente, sei lá como é que fala o ditado. Bom, então eu sou mais difícil. Mas vocês são mais jovens, pelo amor de Deus, aprendam a escrever, gente. Sejam objetivos, claros, sejam sincrônicos. Sejamos. Bom, isso tudo que eu falei é para dizer o seguinte, que eu tenho duas possibilidades de, na Defensoria Pública, como no nosso escritório, como no Ministério Público, inclusive na magistratura, que a gente possa produzir uma prova para resolver a solução. Desculpe, para solucionar o problema. E não produzir a prova para ele entrar com a ação. Então, está aí. Eu posso produzir a produção de prova, desculpe a redundância, porque a prova a ser produzida, ela pode viabilizar a autocomposição ou qualquer adequação da solução do conflito. E posso, portanto, também, através do conhecimento prévio do fato provado, até evitar a ação. Então, eu a princípio, encerro aqui o nosso diálogo, a nossa conversa, no sentido de que a gente possa ter essa possibilidade de produzir a prova, construindo soluções. A Defensoria Pública é cada vez mais um potente órgão da sociedade, potente. E eu dou meu testemunho pessoal, porque quando eu comecei a advogar, pré-Constituição, meu Deus, a Defensoria Pública era uma instituição mambeme, porque em ditadura, qual é o sentido de defender a massa, os pobres e os necessitados? Qual o sentido? Nenhum. A Defensoria Pública é filha da democracia. E, por isso, ela tomou uma dimensão gigantesca e hoje se equipara ao Ministério Público, inclusive na defesa dos direitos difusos. É muito fundamental. Então, se a Defensoria Pública é o que é, seria fundamental que ela pudesse também ser uma fonte de resolução de conflitos e não mais um agente judicializador. Por hora, era isso que eu queria, mas está aberta a palavra para a gente replicar e quem estiver ouvindo e quiser fazer qualquer consideração, e contrário e favorável, do jeito que quiser, viu? Aqui a sala de aula é sempre um ambiente de diálogo. Professor, agradecer a palestra do senhor, muito contribuiu para uma nova visão sobre a instrução processual. E, assim, dizer, não sei se o senhor sabe, a gente comemorou agora, já que o senhor fez o comentário da essencialidade da Defensoria Pública como instrumento democrático. Assim, não sei se o senhor sabe, a gente comemorou agora 40 anos. 40 anos de Defensoria Pública, fizemos a comemoração semana passada, e realmente é o instrumento que tem maior possibilidade de trazer democracia para a população, que nós temos um número muito elevado de pessoas vulneráveis, um país com uma má distribuição de renda, muita renda, o valor, poucas pessoas concentram a maior riqueza do país e muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, e a gente é que tem que fazer esse papel, né, Célia, de trazer
essa sociedade, essa parte da sociedade, trazer justiça, dar acesso à justiça e dar cidadania. Eu queria agradecer o senhor, agradecer os colegas que estão nos assistindo virtualmente, participando virtualmente, agradecer a presença das colegas aqui que se deslocaram presencialmente e dizer assim, a gente vai precisar novamente de que o senhor venha numa outra oportunidade para compartilhar da sapiência aqui com os colegas. Muito obrigada. Olha, eu estou à disposição, claro, a gente tem que só ajustar um pouquinho de agenda, porque eu advogo também, enfim, mas estou à disposição e faço isso com o maior carinho. Carinho mesmo, né? Carinho. Carinho é aquela coisa que a gente produz de dentro para fora, com sabedoria, com amor, com humildade, isso é carinho, não é? Eu faço com o maior carinho e o maior respeito pela Defensoria, agradecendo a vocês por ter me oportunizado falar um pouco do meu objeto de estudo. Você, Eliane, você sabe, você foi uma menina do interior, você sabe o que é a vida desse povo sertanejo, ali já próximo, saindo de Iambu um pouquinho para cima, já é uma região de Caatinga, de Jurema, de Macambira, de Braço de Macaco, de Caco, dessas coisas que compõem a Caatinga, a pobreza nossa. E, puxa vida, a Defensoria Pública é o pé, a boca, a mão, os olhos, os ouvidos desse povo. Não é fácil, não é? É um trabalho lindo de vocês. Eu tenho defensoras públicas da União na minha família, muito me orgulho disso. E eu agradeço o convite, viu? De coração, estou sempre à disposição. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. Um bom dia para todo mundo, um Natal maravilhoso, um Réveillon fantástico. Só queria complementar aqui, professor, assim, é uma pena que a Defensoria não está estruturada de forma a estar presente em todas as comarcas. A gente está precisando avançar nisso, está lutando por isso, e eu ainda sonho, antes de sair da Defensoria, de ver a Defensoria presente em todas as comunidades, todos os locais dessa Bahia, tão necessitada. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Parece que tem uma pergunta para o senhor aqui. A doutora Mel Lima fez um comentário, né? Os casos dos bancos utilizando provas de fotos e geolocalização de quando abrem a conta e não da fraude, que é a demanda do processo. Aí tem outro comentário também. Eu não entendi como é que usar contra o cliente, é isso? Sim, nesses casos que ela está comentando, é comum. É porque eu não sei como é que o fato acontece. Sim. É comum que os julgados nos processos nesses contratos digitais, Sim. eles julgarem apenas com base na célula do consumidor. O banco apresenta a cópia do contrato, tem a célula do consumidor e o juiz já entende que aquilo ali já é a contratação. Eita. Não adentra na instrução cobrativa. Mas não tem uma possibilidade de ser fraudulento isso? Sim, tem vários casos. Pois é. Mas é aquela história. A questão do INSS como exemplo agora. Pois é. Pois é. Eu entendi, Mel. Pois é. Ou seja, é muito caso, é muito problema, muita coisa, então julga de qualquer jeito, não é? Aí o assessor, ou o assessor do assessor, ou o estagiário do assessor, está entendendo? Faz aquele modelo e aí tem uma decisão que é uma decisão inadequada, imprópria, e faz regras gerais, que são absolutamente regras gerais, que não estudam o caso concreto. Não se detém a um exame concreto, não é? Sem dúvida. Os casos foi uma excelente aula. Outro comentário de doutora Cristiane. Tá certo, Uma excelente Cristiane, aula, crítica obrigada. e cômica. De muito do nosso cotidiano. Que o senhor fez com que o dia dela fosse brilhante pelo elogio. Que maravilha. Porque ela ganhou o dia. Olha, eu agora vou me transformar em Orives, né? Aquele cara, tá entendendo? Vou fazer joias e tal. Olha, e vou cobrar caro, viu? Ô, gente, muito obrigado. Vocês, muito doce aí de casa, pessoas boas, viu? Muito obrigado, Mel e também Cristiane. Muito obrigado. Beijo para todas, para vocês. Obrigado.